Olá, olá, meu nome é Aline Sá. Estamos começando o nosso canal do YouTube para falar sobre a mente mestra. A capacidade do nosso cérebro em transformar a nossa vida, as nossas capacidades e tudo que desejamos e que temos vontade de fazer na vida. Então, como disse, nós estamos começando o nosso canal do YouTube. Vamos começar a partir de uma literatura que eu adquiri quando eu vim morar aqui em Portugal, que é falando sobre física quântica, sobre o campo, sobre o universo e o que somos e o que estamos fazendo aqui nesse mundo. Por isso, quando cheguei aqui em Portugal, a primeira coisa que eu estava predisposta era a estudar. Porque lá no Brasil eu tinha uma vida atribulada, também sou professora, mas quando vim para aqui não vim exercer a minha função pedagógica como professora. Então passei um tempo numa aldeia, vivo numa aldeia muito pequena, onde tive a oportunidade de começar a estudar sobre essas coisas que me instigavam e não tinha tempo para isso. E o primeiro livro que eu adquiri foi este aqui, olha, Como se tornar um sobre-humano, de Dr. Joe Dispenza. Quando eu comecei a ler esse livro, eu entendi muitas das coisas que eu não conseguia racionalizar. Ou seja, nossa mente. A importância da nossa mente, das nossas ondas cerebrais para o nosso desenvolvimento. E Dr. Joe, ele tem um centro de pesquisa, não é? Onde ele começou a fazer pesquisas o que influenciava as nossas ondas cerebrais na nossa vida, nas nossas perspectivas, na mudança de nossa realidade. Tudo isso ele diz assim, como transformar a nossa realidade física, não é? Também através de curas, de doenças e tudo através do nosso cérebro. Então, eu estou me propondo, através desse canal, a passar informações de todo esse material que eu tenho e que nós vamos começar a compartilhar através desse canal, certo? A priori, eu quero começar com leituras pequenas, com pedacinhos do livro, para que a gente vá se habituando a fazer esse tipo de leitura, esse tipo de informação. Algumas pessoas já estudam isso há algum tempo, mas para quem está começando agora, nós temos que ir com calma, não é? Então vou começar a ler um capítulo do livro onde diz que sintonizar novos potenciais no quanto. O quanto é como se fosse o universo, não é? É um estado no universo onde existem todas as informações precisas e onde a gente é capaz de buscar essas informações, não é? E estamos ali interligados com com Deus. Esse quanto é a nossa ligação direta de presença e onde a gente consegue, através dessa conexão, reajustar todo o nosso sistema, porque é óbvio que somos um só. Então, se somos um, como é que conseguimos fazer essa sintonia com esse todo? Como conseguimos isso? Deve existir, se somos tipo uma máquina, é de se perceber que deve existir um sistema que encaixa bem, não é? Então, o sistema, os potenciais, todos esses potenciais já estão presentes. A gente só precisa acessá-los. E é através do quanto, certo? Então ele diz assim, ultrapassar o nosso corpo e nosso ambiente e o nosso tempo não é fácil, mas vale a pena. Porque assim que nos desligamos da realidade tridimensional, entramos numa realidade a que se chama o quanto. O plano das possibilidades infinitas. Descrever essa realidade é algo complexo,
porque é completamente diferente de tudo que conhecemos no universo físico. Ou seja, se a gente pensa como se fossem coisas separadas, a gente não consegue essa conexão. Só conseguimos essa conexão quando percebemos que estamos numa realidade única, que nos liga a Deus. Essa realidade, através do quanto, é a realidade que que tem infinitas possibilidades para a nossa vida. Então, como acessar esse quanto para fazer com que a minha vida seja melhor, seja próspera, seja saudável, não é? Vamos perceber aqui que existem regras para que isso aconteça. Só que essas regras, elas foram distorcidas com o tempo. Existia uma verdade que foi ocultada de nós. E essa verdade, hoje, ela está voltando à tona. E temos que perceber que essa verdade é simples, simples, simples. Se somos uma pessoa ligada a Deus, é a nossa mente e o nosso sentimento, que está aqui no coração, que faz esse elo. Então, não sei se vocês percebem, a música de fundo que eu tenho aqui são ondas. Se você perceber, o próprio movimento da onda é o nosso próprio movimento respiratório. Então, essa conexão de mente e coração, mente e coração, vai começar a modificar a nossa vibração para que consigamos essa conexão com o quanto. Então, vamos lá, a nossa leitura. A regra da física newtoniana, o modo de funcionamento do mundo em que estamos habituados a pensar, pura e simplesmente, não se aplicam. O campo quântico, ou unificado, é um campo invisível de energia e informação. Pode-se dizer também um campo de inteligência ou de consciência, que existe para lá do tempo e do espaço. Não existe lá nada de físico nem de material. Está para lá de tudo que podemos captar com os nossos sentidos. Ou seja, a gente pensa que são os nossos sentidos que fazem a gente viver. E não. É para além dos nossos sentidos. Os nossos sentidos nos colocam apenas no plano material. O sentir, o ouvir, o tocar, o cheirar, o ver, são sentidos que estão neste plano material. Não é o elo que nos liga a um plano superior. Este campo unificado de energia e informação governa todas as leis da natureza. Os cientistas estão a tentar quantificar esse processo para o podermos compreender melhor e cada vez descobrem mais coisas sobre isso. Com base no meu conhecimento e na minha experiência, creio que há uma inteligência autônoma, constituída por energia, que regula a ordem de todos os universos e de todas as galáxias. Às vezes dizem-me que esta ideia parece pouco científica. Respondo sempre com a mesma pergunta: o que é que se passa depois de uma explosão? Ordem ou desordem? A resposta é sempre que o resultado é a desordem. A seguir eu pergunto: então, por que é que depois do Big Bang, a maior explosão de sempre, se criou tanta ordem? Alguma inteligência deve estar a organizar a sua energia e a matéria, e a unificar todas as forças da natureza para criar uma obra-prima desta. Essa inteligência, essa energia é o quanto, ou campo unificado. Para lhe dar uma ideia de como funciona este campo,
Imagine que decide tirar todas as pessoas e todos os corpos da Terra. Todos os animais, todas as plantas e objetos físicos, tanto naturais como fabricados pelo homem. Todos os continentes, todos os oceanos e até a própria Terra. Imagine que a seguir decide tirar todos os planetas, as luas, as estrelas do nosso sistema solar, incluindo o nosso Sol. E depois, imagine tirar todos os outros sistemas solares da nossa galáxia. E depois, todas as galáxias do universo. Não há ar e não há sequer uma luz que possamos ver com os nossos olhos. Há apenas a escuridão absoluta, o vazio, o campo, o ponto zero. É importante recordar isto porque, quando for uma consciência, no momento presente, a evoluir no campo unificado, estará no espaço negro infinito, esvaziado de qualquer elemento físico. É neste lugar onde não existe nada que encontramos Deus. É neste lugar vazio que está o todo. É complicado a gente pensar. No vazio eu encontro Deus. Mas é uma verdade. No campo, onde não existe nenhuma informação, é onde se existe todas as possibilidades. Agora, imagine que não só não vê nada neste espaço negro infinito, como também porque entrou neste plano sem um corpo físico. Não tem visão, nem tem a capacidade de ouvir, de sentir, de cheirar ou de provar. Neste plano não tem sentidos. A única forma de existir no quanto é enquanto consciência. Ou melhor, a única forma de viver neste plano é com a sua consciência e não com os seus sentidos. Uma vez que a consciência é prestar atenção e reparar em fenômenos, assim que estiver lá, para lá do mundo dos sentidos, é lá onde está você. É lá onde está o todo. É lá onde está a consciência universal. É lá onde está a sua consciência. E assim você irá ascender a níveis de frequência incríveis e de informações extraordinárias. Contudo, por estranho que possa parecer, o campo quântico não está vazio. É um campo infinito, repleto de frequências ou de energia. E todas as frequências são transformadas e transportadas em informações. Todas elas transportam informações. Portanto, pense no campo quântico como estando repleto de quantidades infinitas de energia a vibrar para lá do mundo físico da matéria, para lá dos nossos sentidos. Ondas invisíveis de energia que estão disponíveis para usarmos na criação, que podemos ao certo criar com toda essa energia a flutuar num mar infinito de possibilidades. Imagine-se nesse mar. Um mar infinito de possibilidades. Ali você pode tudo. Tudo. E como acabei de dizer, quando nos encontramos no universo quântico, existimos meramente como uma consciência, especificamente uma consciência que observa, que dedica a sua atenção a um campo de possibilidades infinitas, que existem dentro de uma consciência ainda maior e de um nível de energia muito superior. Ao entrar nesse espaço vasto e infinito, não há corpos, não há gente, não há lugares, não há tempo.
Em vez disso, existe energia, possibilidades desconhecidas, infinitas. Por isso, se acabar por pensar nos conhecidos da sua vida, regressará à realidade tridimensional do espaço e do tempo. Mas conseguir ficar na escuridão do desconhecido durante tempo suficiente, ele vai prepará-lo para criar desconhecidos na sua vida. No capítulo anterior, quando dei instruções para regressar ao momento presente, estava a referir-me a impedi-lo de pensar no futuro previsível ou de recordar o passado que lhe é familiar. Ou seja, quando nós desejamos muito alguma coisa, o que é que nos acontece? Nós remetemos a ideias que já conhecemos, possibilidades que já conhecemos, sensações que já conhecemos. Quando você entra no campo, você sai de todo conhecido. Você sai de tudo que lhe é peculiar. Você vai entrar num estado que o quanto sabe, que é infinito, que são coisas maravilhosas que vêm para você, mas você não tem aquela experiência ainda. E se você não tem a experiência, não comece a criar. Você só vai criar o que você já viveu. Então, você é limitado. O seu limite é a sua experiência de vida. Digamos assim, que você deseje muito a sua casa dos sonhos, mas você nunca morou nela. Você não sabe a sensação de ter aquela casa, de ter construído aquela casa, de ter o dinheiro para aquela casa. Então, todas as vezes que você for criar uma realidade, você é tão limitado que você só vai conseguir chegar àquela realidade sua que você é conhecida. Você é altamente limitado neste plano das sensações, dos sentimentos. Quando você se projeta para o quanto, é que você vai, a partir daí, criar possibilidades que você nunca vivenciou. Aí você vai ficar ilimitado para co-criar toda a realidade que você quiser na sua vida. Eu falo realidades físicas que a gente deseja, como um carro, uma casa, um relacionamento perfeito, ter filhos, uma roupa bonita, tudo. Eu co-crio coisas pequenas, até tipo brincadeiras que eu faço às vezes de co-criar uma coisa que eu desejo, eu quero. Aí eu queria tanto isso. Aquela coisa vem. Seja da maneira que for. E uma coisa muito importante é você não pensar. Mas eu ganho um salário mínimo, como é que eu vou ter um carro do ano? Como é que o carro vai vir para mim se eu só ganho um salário mínimo? Se você está naquela limitação, você nunca vai estar. Você vai estar ali criando emoções de escassez que você jamais vai ter. Aquilo que você deseja, porque você vai criar esses sentimentos negativos de não consigo, não consigo, não consigo. Isso vai descer sua energia ao ponto de você realmente não conseguir. Porque você não sabe como fazer aquilo tão facilmente. Quando você entra no quanto, é diferente. Você cria, co-cria. Você diz, olha, eu quero isso assim. Desenha aquilo tudo bem minuciosamente. Fecha os olhinhos, solta. E lá vem ela. Sem pensar em nada. Você não tem capacidade de pensar. Se você tivesse essa capacidade de pensar, você fazia isso. Você só tem capacidade de entrar no quanto. De despir-se de todas as suas emoções. Então vamos ver onde é que a gente chega nisso. Agora, vamos recuar um pouco e olhar para a forma como os cientistas descobriram o universo quântico. O que aconteceu quando começaram a estudar o mundo subatômico? Apuraram que os átomos, as peças básicas de tudo no universo, são compostos por um núcleo rodeado por um grande campo com um ou mais elétrons. Esse campo é tão grande em comparação com os minúsculos elétrons
que parece ser 99,999999999% de espaço vazio. Mas, como leu, o espaço não está verdadeiramente vazio. Por quê? Porque ele é composto por uma vasta matriz de frequências energéticas que formam um quanto de informação invisível e interligado. Ou seja, tudo no nosso universo conhecido, mesmo que pareça sólido, é na verdade 99,999999999% de espaço, né, de energia ou informação. Aliás, a maior parte do universo é composta por esse espaço vazio. A matéria é um componente infinitesimalmente pequeno, por comparação com o imenso espaço do nada físico. Investigadores cedo descobriram que os elétrons que se movem neste vasto campo se portam de uma forma totalmente imprevisível. Não parecem estar sujeitos às mesmas leis que governam a matéria no nosso universo maior. Aparecem num instante e desaparecem logo a seguir. É impossível prever onde e quando aparecem os elétrons. Isso é porque, como os investigadores acabaram de descobrir, os elétrons existem simultaneamente no número infinito de possibilidades e probabilidades. Ou seja, já existe um experimento numa caixa de um gato. Então, o gato estava lá e eles queriam saber se o gato estava vivo ou estava morto. Então, eles poderiam ter feito esse experimento, como é que eu posso dizer? Tinha infinitas possibilidades. Se o gato se comportasse da maneira que o pensador fez, o pensador era que diria se aquele gato estava vivo ou se estava morto. Entendeu? E não o elétron por si só. Então ele diz assim: isso se chama colapso da função de onda, ou evento quântico. Mas assim que o observador desviar os olhos, deixando de observar, tudo aquilo muda rapidamente. Ou seja, digamos que você deseje uma coisa, quando você perde o foco daquilo, tudo muda naturalmente. Digamos que você queira muito entrar num concurso público, estuda. Quando está tão estressado, que na última semana você diz: eu já não quero mais saber disso. Perdeu todo aquele foco. Então, automaticamente, toda a situação mudou. Entendeu? Você já deixou os elétrons que estavam ali se movimentando para que aquilo ali acontecesse na sua vida, perdeu o foco. Por outras palavras, aquelas partículas de matéria física, o elétron, não existe até você observar. Você focar, aquilo existe. Você perde o foco, aquilo não existe. Então, assim você tira automaticamente a sua concentração em materializar aquilo para a sua vida. Isso é uma frequência energética, aquilo a que os cientistas chamam de onda. Isto é, volta a ser possibilidade, deixa de ser uma materialização. Desta forma, a mente e a matéria estão relacionados no quanto. Já agora, tal como nós, enquanto consciência subjetiva, observamos o elétron a ganhar forma. Há também uma consciência objetiva universal que nos observa a todos e a nossa realidade tridimensional constantemente, garantindo-lhe ordem e forma. Eis o que tudo isso significa para si. Se estiver a ver a sua vida do mesmo nível da mente todos os dias, a antecipar um futuro com base no seu passado, entrará a causar colapso de campo de energia infinitos, segundo os mesmos padrões de informação que conhece, como sendo a sua própria vida. Se você faz as coisas sempre da mesma maneira,
você sempre terá os mesmos resultados. Os resultados só mudarão se você mudar a maneira com que você os faz. Se você, ao acordar e pensar, onde está a minha dor? A dor que lhe é familiar vai logo aparecer, porque ele estava à sua espera para que você a encontrasse. Sabe aquela dor no joelho? Aquela dorzinha no joelho, que você, quando está intertido, ela some. E depois você diz, ai, mas eu tenho uma dor no joelho, lá vem ela. Então, é exatamente isso para tudo. Imagina o que aconteceria, em vez disso, se fosse capaz de desviar a sua atenção do mundo físico e do ambiente, como aprendeu no último capítulo. Quando desvia a atenção do seu corpo, fica sem corpo e deixa de ter acesso aos seus sentidos e não deles, e não precisa deles. Quando desvia a atenção das pessoas da sua vida, torna-se ninguém. E assim já não tem identidade como pai, parceiro, irmão, amigo. Ou seja, você sai totalmente da sua vida e assim você tem possibilidades de ter a vida que você quer. Mas se você todos os dias diz que você não sabe entrar no quanto, mas você projeta a sua vida sempre da mesma maneira, você vai ser sempre o pai, o filho, tem todas aquelas... veste aquela roupa, sabe? Que vai fazer tudo aquilo da mesma maneirinha, tal. É assim que se porta a nossa vida. Então, se você quer vestir uma roupa de partido político, ou de médico, ou de advogado, ou de um professor, você vai fazer sempre aquelas coisas da mesma forma. Ou de uma religião, de qualquer forma. Isso, você tem que perceber que nós não somos raça, nem cores, nem etnia, nem idade, nem condição de nacionalidade. Nós somos uno a esse todo. E esse todo é nada. Por isso que quando entramos no quanto, nós saímos das nossas roupas, nos despimos, como Jesus dizia, que tinha que se despir para conseguir encontrar Deus. E você tem que estar nu. Para encontrar Deus, você tem que estar nu. Isso você pode fazer todas as manhãs, através da sua respiração, através dessa introspecção, fechar os olhos e estar ali pronto para se estar desnudo, sem preocupações, sem pensar no futuro, sem pensar nas contas que tem para pagar, sem pensar na conta que tem para vencer. Você só sai dos seus problemas para encontrar Deus e resolver todos os seus problemas quando você estiver nu. Então, quando desvia a atenção dos objetos, dos locais de ambiente físico, não está em coisa alguma, nem em lado nenhum, finalmente, ao desviar sua atenção do tempo linear, que nem tem passado e nem tem futuro, que fica fora do tempo, então é que você está no momento presente, onde existem todas essas possibilidades no campo quântico. Como já não está a identificar-se com o mundo físico, nem ligado a ele, já não está a tentar afetar a matéria com matéria, está para lá da matéria, para lá de como se identifica a si mesmo, como um corpo, como um espaço e como um tempo. Então, um campo, ele só é feito de frequência. O campo é feito somente de frequência. Você tem que sair da frequência do medo, da solidão, da angústia, da falta de amor próprio e entrar nesta frequência desnudo. Só assim você vai construir toda essa frequência de amor, de liberdade, de afeição, de conseguir tudo que você quer, de prosperidade, de abundância, certo? E você vai se transformar, você vai buscar essa conexão com Deus e trazer para a sua consciência. Porque
o que é que mexe com tudo isso aqui na nossa mente? A gente ainda vai estudar muito aqui sobre essa função da nossa mente, porque o canal, o objetivo principal dele é transformar a nossa mente em uma mente mestra, que a gente saiba virar essa chave para essas possibilidades infinitas que a gente quer, é se tornar um sobre-humano, se tornar uma pessoa capaz de ser o que quiser, não é? E buscar toda essa liberdade financeira, liberdade de espaço, liberdade de não trabalhar esperando que alguém te precifique, que alguém diga qual é o teu valor, qual é a tua verdade, qual é a tua utilidade. Então, esse canal, ele vai ser para isso. Vocês vão começar a entrar nessas mentes, nessa mente mestra, a sua mente, a partir dessas leituras que a gente vai fazendo aqui, e vamos transformando aos bocadinhos assim, conhecendo essas coisas que são muito fortes para a nossa vida, e vamos junto, tá bem? Então assim, eu vou parar por aqui um bocadinho, vou só terminar de ler só essa parte, e depois a gente para por aqui hoje, e eu prometo que eu volto. E eu prometo que a gente vai fazer mudanças muito importantes na nossa vida, ok? Então, no momento que isso acontecer, a sua atenção, a sua energia manifestam-se num campo desconhecido para lá da matéria, onde todas essas possibilidades existem. Um campo feito apenas de frequência invisível que transporta informação ou consciência. Tal como os cientistas quânticos que desviará a atenção do elétron só para descobrir que ele revertia essa energia e possibilidade. Se desviasse a atenção da sua vida ou fosse para lá da memória das suas vivências, a sua vida iria converter-se em possibilidades. Afinal de contas, se concentrar no conhecido, é com o conhecido que você vai ter, que vai acabar. Se concentrar no desconhecido, são as possibilidades que você vai ter. Quanto mais tempo tiver nesse campo de possibilidades infinitas, como esta consciência, ciente de estar consciente nesse espaço negro, infinito, sem dar atenção ao seu corpo, às coisas, às pessoas, aos lugares ou o tempo, mais investirá sua energia nesse desconhecido. Mas terá condições de criar essas novas experiências para a sua vida, essas novas possibilidades de ter uma mente mestra. Beijinhos, até o próximo vídeo. Muito obrigada.